com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para podermos melhor ajudar na preparação da sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas. Nesse trimestre, leia a declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, porque o trimestre está expondo a declaração de fé que foi aprovada no dia 27 de abril de 2017, na 43ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB, que se realizou aqui em São Paulo. Leiam, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ouçam as leituras diárias, que são breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. Acessem também as redes sociais do portal Escola Dominical, Facebook, Twitter, o LinkedIn, onde os irmãos encontrarão links de outras videoaulas e de outros textos de apoio, de slides, que dizem respeito à lição. E, quando nós falamos nesta lição, não só da lição de adultos, mas de outras faixas etárias e até de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta aqui mesmo no canal do YouTube ou na sala dos professores do portal Escola Dominical. Você acesse ali, cadastre-se e faça a sua pergunta. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, que se realiza na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Inclusive, se o irmão estiver aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, o irmão é convidado a comparecer a esta reunião, que é aberta a todos os que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso, irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é quando o irmão vai à igreja, a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste terceiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Estamos estudando o Cremos das Assembleias de Deus, da Declaração de Fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que, como já dissemos, foi aprovada neste ano de 2017. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e que foi o presidente da comissão especial que elaborou a nossa declaração de fé. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título A Igreja de Cristo. Estaremos estudando o item 8 do Cremos da nossa declaração de fé, que é uma inovação. Não havia no Cremos, originariamente publicado no jornal Mensageiro da Paz, desde junho de 1969, não havia um item a respeito da igreja. E aí, então, foi inserido este item 8 do Cremos, que diz o seguinte: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. E as referências bíblicas, 1 aos Coríntios 12 e 27, João 4 e 23, 1 Timóteo 3 e 15, Hebreus 12 e 23 e Apocalipse 22 e 17. A inserção deste item no Cremos das Assembleias de Deus causou uma certa perplexidade em alguns irmãos. Nós estávamos ali na 43ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB e houve
quem se levantasse contra a inserção deste item, preocupado com alguma possibilidade de se interpretar este item como sendo um retrocesso ou uma concessão ao romanismo. O romanismo, a Igreja Romana, ela acredita na salvação pela Igreja, mas entende Igreja como uma organização visível. Se nós formos à Constituição dogmática do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, que tem o resumo da doutrina católico-romana, nós veremos que a Igreja ela é considerada um corpo invisível, mas ao mesmo tempo um corpo visível. Há uma confusão entre a Igreja e a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana. Por causa desta confusão, alguns fizeram alguma resistência à inclusão deste item 8º. Na verdade, após discussões, o item foi não só mantido, como não sofreu qualquer modificação. E não havia mesmo razão para que não houvesse uma inserção, um item a respeito da Igreja em nosso cremos. Isto porque os credos ecumênicos, os credos antigos, estas fórmulas de fé criadas ao longo da história da Igreja, todos eles falam a respeito da Igreja. No Credo dos Apóstolos, nós encontramos ali, na parte final do Credo dos Apóstolos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Inclusive, no apêndice de nossa declaração de fé, a palavra católica, que é a palavra utilizada no Credo dos Apóstolos, é substituída pela palavra cristã. E há uma justificativa, né? O texto grego emprega a expressão agian catholiken ecclesian, né? Na Santa Igreja Católica. O termo católico quer dizer universal, geral, de acordo com o todo. Né? Foi Inácio, bispo de Antioquia, que viveu entre 70 e 110, ele foi discípulo do apóstolo João, que empregou o termo para designar a igreja, com sentido de geral e universal. Mas se preferiu colocar aqui a palavra cristã para se evitar confusão com a igreja romana. Mas veja bem que no credo dos apóstolos já havia crença na Santa Igreja Universal, Católica. O credo niceno, lá do Concílio de Niceia, ele nada fala sobre a crença na igreja, mas diz que aqueles que não acreditavam na divindade de Jesus, eles seriam condenados pela Igreja Católica e Apostólica. Então, indiretamente, nós temos a crença na Igreja. E no credo niceno-constantinopolitano, elaborado no Concílio de Constantinopla, em 381, nós vemos que o credo diz: cremos em uma só Igreja Santa, Católica e Apostólica. Então, nós verificamos aqui que os credos ecumênicos, as fórmulas de fé, já falavam na crença na Igreja. E não era para menos, porque a Igreja foi criada por Deus. A Igreja foi criada por Deus
antes mesmo da fundação do mundo. Se nós formos ver lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, Paulo diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E continuando, quando nós vamos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 10, nós encontramos de tornar, o versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E aí Paulo diz, ainda em Efésios capítulo 3, como lhe foi este mistério manifestado pela revelação, como agora acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos homens, aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, desde a eternidade, Deus já tinha preparado, planejado, criar um povo formado de judeus e gentios em Cristo para congregar este povo, reunir este povo, para que este povo tivesse comunhão com Ele, Deus, através de Jesus Cristo. E este povo é a igreja. A palavra igreja, em grego é eclesia, quer dizer os que são chamados para fora, os que são reunidos para fora. É este povo que é reunido para fora do quê? Para fora do pecado, para fora do mundo que está no maligno, para fora do maligno, para, em Cristo, congregados e reunidos, voltarem a ter comunhão com Deus. Este povo é a igreja. Era o grande mistério que estava escondido em Deus e que é revelado em Cesareia de Filipe. O que nós vemos lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Jesus um dia pergunta aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E uns dizem: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, Elias ou outros dos profetas. E Jesus pergunta: e vós dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus como que recebe uma senha do Pai. O mistério da igreja, já planejada antes da fundação do mundo, para congregar em Cristo todas as coisas que estão nos céus e na terra. Este povo formado por judeus e gentios, que teriam comunhão com Deus. Este mistério só seria revelado no dia em que o Pai revelasse a um homem que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando o Pai revela a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus então revela o mistério da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o próprio Jesus,
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra eclesia, naquele tempo, era denominação das assembleias que se reuniam nas cidades gregas para deliberar, para decidir, para resolver os problemas das cidades. As assembleias se reuniam, formada de homens livres e pais de família, eram os cidadãos. Só podia ser cidadão quem era livre, quem era homem e quem não tinha ascendente masculino, ou seja, quem fosse pai de família, que tinha o poder, o governo da sua família, que tinha a liberdade e que tinha a força, a masculinidade. Estes eram os membros da Assembleia que decidiam os destinos da cidade. Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja, o meu grupo, o meu povo, formado de livres, livres do pecado, formado de poderosos, porque cheios do Espírito Santo, e formado de pessoas que têm a virtude do Espírito Santo, né? E pessoas que têm o governo, que têm o poder de Deus, porque estão em comunhão com o Senhor. Esta é a igreja. Esta é a igreja. E nós cremos na igreja, porque foi algo que foi criado por Deus, tem origem em Deus, revelado por Cristo, edificado por Cristo. Por isso nós cremos na igreja. E diz o nosso cremos que a igreja é o corpo de Cristo. E aí é importante nós vermos que Jesus diz: edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus. Por isso Jesus é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Nós vemos isto lá em Efésios 1 e 22. Aliás, a carta aos Efésios nos fala da igreja. O tema da carta aos Efésios é a igreja. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Lá em Efésios 5, 23, Paulo repete esta ideia. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Jesus é a cabeça da igreja. E eu prefiro esta expressão que a expressão original. Jesus é a cabeça. Hoje algumas traduções dizem Jesus é o cabeça. O cabeça, na sua origem, o cabeça é o líder rebelde. É um líder que não é legal nem legítimo na sua origem. Não é a situação de Cristo. Cristo naturalmente é a cabeça da igreja. Porque foi ele que edificou a igreja. A igreja é dele. Por isso ele é a cabeça da igreja. Então quando nós cremos na igreja que é o corpo de Cristo, nós estamos crendo que Jesus é a cabeça da igreja. A autoridade máxima da igreja chama-se Jesus Cristo. Por isso, nós devemos ter muito cuidado quando alguém, ainda que por força de expressão ou por uma figura de linguagem, diga: a minha igreja fica em tal lugar. Não, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é um povo constituído por Jesus. E quando nós falamos na igreja, o corpo de Cristo, nós estamos adotando a concepção da igreja universal. A igreja, quando nós falamos em igreja, no texto sagrado, no texto bíblico, nós devemos fazer duas distinções, né? A igreja universal e a igreja local.
A igreja universal, esta igreja católica que é dita aqui nos credos ecumênicos, a igreja católica, a palavra católica quer dizer universal, ou seja, é uma igreja que é formada de pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todos os países, de todas as nações. Quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, e Paulo diz que esta igreja congrega tanto judeus quanto gentios, pessoas de toda a raça, de toda a tribo, de toda a nação. É esta igreja que João vê gloriosa e triunfante no céu, lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, versículo, ou melhor, capítulo 5 mesmo. Vamos ver aqui. E cantavam, versículo 9, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esta é a igreja formada de homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Esta é a igreja universal, é neste sentido que ela é universal. O nosso cremos diz que ela é a universal Assembleia dos Fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares. E aí nós nos lembramos de Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Vou ler o 22. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É por isso que nossa denominação se chama Assembleias de Deus. Por que é Assembleia de Deus? Por causa desse versículo aqui, 12 e 23. Nós pertencemos à Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus. A Assembleia, a Eclesia, a Igreja. A Igreja é formada de todos os povos e todas as nações. E é formada de todos os povos e todas as nações de todos os tempos. Desde o momento em que começou a Igreja. E aí há uma discussão para saber quando que a igreja foi inaugurada. Entendem alguns que a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou e quase 3.000 almas creram em Jesus e foram batizadas. Aí teria dado início à igreja. O Espírito Santo desceu sobre os quase 120 discípulos e eles então, Pedro pregou, e eles então tiveram aí a primeira colheita de almas, quase 3.000 almas, e se iniciaria a igreja aí. Aí teve o início a igreja. Outros entendem que a igreja começou no Calvário, quando foi lançada a lança sobre Jesus, e João diz que quando traspassou, saiu sangue e água do lado de Jesus. E aí se entende que surgiu a igreja, porque da mesma maneira que do lado de Adão surgiu Eva, Deus tirou uma costela de Adão e dela fez Eva, do lado de Jesus surge a sua esposa, surge a igreja, formada por aqueles que são nascidos da água e do sangue. Os que são purificados pelo sangue de Cristo, lavadas as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
que são esses que vão entrar na cidade pelas portas, aqueles cujas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, e que nasceram da água, da palavra, que receberam a palavra e creram em Jesus. Aqueles que creram em Jesus, tiveram seus pecados perdoados, pertencem à igreja. Por isso que no domingo da ressurreição, Jesus já teria soprado o Espírito Santo sobre os seus discípulos, porque a igreja já tinha nascido, porque a igreja precisava ter o Espírito Santo, e ela recebe o Espírito Santo não no dia de Pentecostes, mas no domingo, na tarde do domingo da ressurreição. Então, segundo essa outra corrente, a igreja surgiu no Calvário, neste momento. De um lado ou de outro, o importante é que a igreja surgiu. A igreja surgiu, seja no dia da crucifixão de Jesus, seja no dia de Pentecostes, a igreja surge e ela, então, congrega os salvos de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares. Por isso a igreja é um corpo místico de Cristo. Ela não é uma instituição humana, visível. A igreja, ela é um organismo espiritual. Essa é a igreja universal. É nesta igreja que nós cremos. Na igreja que é o corpo de Cristo. Coluna e firmeza da verdade. Una! A igreja é uma só. A Bíblia fala da igreja. A Universal Assembleia é igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. A igreja é uma e os membros, porque nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um de nós é membro desta igreja, mas esta igreja é única. Jesus não é um monstro, ele tem apenas um corpo. É o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Então, é um corpo só. Por isso que a igreja ela é una. Ela não é uniforme. Ou seja, ela não tem a mesma forma. Ela não se manifesta do mesmo jeito. Por quê? Porque os homens vivem em épocas diferentes, regiões diferentes, e existe o chamado aspecto cultural. As culturas são humanas e por isso são diversas. Mas a igreja ela é divina e por isso ela é una. Mas ela não é uniforme. E nós já vemos o conflito cultural na igreja logo no início, nos tempos apostólicos. Toda a discussão a respeito da submissão ou não dos cristãos gentios à lei de Moisés, que gerou o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, Atos 15, quando se entendeu que os cristãos gentios não estavam submetidos à cultura judaica, à lei de Moisés, que a lei de Moisés havia se tornado apenas um aspecto cultural. Então nós temos aí diferenças culturais que Deus respeita, porque a cultura é criatividade humana e Deus se manifesta conforme a cultura. Nós vemos isto nas cartas que Jesus manda João escrever às igrejas da Ásia Menor. Embora as igrejas da Ásia Menor, num certo contexto, estivessem sob o mesmo aspecto cultural, a cultura helenística, greco-romana daquele tempo, quando Jesus se dirige a cada igreja, ele usa termos próprios da região, da vivência daquelas pessoas. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, ele diz assim, olha, porque não és frio nem quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Era um aspecto que existia na cidade de Laodiceia, que havia sido construída, a cidade de Laodiceia havia sido construída num lugar que não tinha água e se trouxeram água de duas cidades próximas, de Colossos e de Hierápolis. Só que Hierápolis era fonte de águas termais, a água era quente.
e a água que vinha de Colossos era fria, e aí chegou em Laodiceia, a água era morna, imprópria para uso. Então Jesus usou um aspecto cultural para se dirigir àquela igreja. Então Jesus sempre respeita. É por isso que a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus, que está na igreja. Esta multiforme sabedoria de Deus, a Deus fala da multiformidade quando trata da igreja. Lá em Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, a igreja ela é una, mas ela admite a multiformidade. Mas a igreja é formada de todos os fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares, que foram chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. É por isso que a igreja, além de una, ela é santa. A igreja é santa. Pode ser que um membro em particular da igreja perca a santidade. Pode ser que alguém que esteja frequentando a igreja, dizendo-se crente, seja um falso irmão. Que Paulo falou a respeito dos falsos irmãos. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Ele diz assim: em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Ou seja, havia no meio do grupo social, e a gente vai falar daqui a pouco dele, falsos irmãos. Então pode ser que um membro da igreja seja um falso irmão, um lobo vestido de ovelha, um falso profeta, um falso mestre. Mas a igreja, ela é santa. Por quê? Porque a igreja são aqueles que foram chamados para fora do mundo. Chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Vejam bem que a igreja é formada dos santos, daqueles que foram separados do pecado, aqueles que atenderam ao convite da sabedoria. Quem é a sabedoria? É Cristo. Cristo foi feito sabedoria por nós. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 20, está escrito: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Quem atende a este clamor de Cristo e sai da cidade, sai do mundo, porque a sabedoria clama de fora, este entra na cidade santa. No seu livro O Peregrino, John Bunyan mostra que cristão, ele sai da cidade da destruição. Ele percebe que está na cidade da destruição e ele precisa ir para a cidade celeste. Ele vê a cidade celeste e ele faz de tudo para sair da cidade da destruição. Esta é a igreja, aquela que sai do mundo, é chamada do mundo por Cristo, convencida pelo Espírito Santo e passa a seguir a Cristo e a adorar a Deus. Esta é a igreja universal, que é una, que é santa e que é apostólica. Por que ela é apostólica? Aqui no nosso credo
Não está escrito que ela é apostólica, mas na declaração de fé demonstra-se que ela é apostólica. Né? No cremos ampliado, nós vemos o seguinte: cremos e professamos e ensinamos que a Igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e em todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus, tendo a doutrina dos apóstolos por fundamento, e Jesus a principal pedra de esquina. É o que está escrito lá em Efésios 2:20. No versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Por isso que a igreja é apostólica, porque ela é firmada na doutrina dos apóstolos. Assim que começam a congregar aqueles que se converteram no dia de Pentecostes, o que diz o texto bíblico? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É por isso que a igreja é apostólica. Irmãos, não se escandalizem com o que vou dizer, mas nós somos da igreja católica apostólica. Somos. Porque a igreja é universal, católica. Ela faz parte dela pessoas de todas as raças, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. E ela é apostólica, porque ela é firmada na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, ensino que eles receberam de Jesus e que está de acordo com as Escrituras, porque são as Escrituras que testificam de Jesus. Esse é o primeiro sentido da palavra igreja. Mas no nosso cremos, no item 8º, é dito que nós cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Veja bem que coluna e firmeza da verdade, porque a verdade é a palavra de Deus, é a doutrina dos apóstolos, é a verdade, são as Escrituras. E ela é a coluna e firmeza da verdade. E por isso que ela é santa, porque ela é santificada na verdade. Mas ela é reunida, a Universal Assembleia dos Fiéis Remidos, de todas as eras e todos os lugares. Ou seja, esta igreja, que é um organismo espiritual, o corpo de Cristo, ela está no mundo. E por isso ela está no tempo e no espaço. Ela ocupa um lugar no espaço. Existe um grupo social, existe um grupo de pessoas num determinado lugar, numa determinada época, que segue a Cristo e adora a Deus. Este lugar, esta igreja que está neste lugar, ocupando um espaço num determinado tempo, é o que nós chamamos de igreja local. É a igreja que está em um determinado lugar. Quando nós abrimos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 1, nós encontramos assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. A igreja, este corpo de Cristo, começou congregando em Jerusalém. Fazia os seus cultos nas casas e no templo de Jerusalém, no chamado alpendre de Salomão. Era ali que eles se reuniam para fazer os seus cultos diariamente. É o que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. No capítulo 5, versículo 12, diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então, esta igreja que estava em Jerusalém, ela se reunia nas casas e no templo
mais precisamente no alpendre de Salomão. Então, era uma igreja local. Só que esta igreja passou a ser perseguida, e a perseguição fez com que os crentes saíssem de Jerusalém. E aí foram abertas igrejas em outros lugares. Nós vemos lá em Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então nós temos a igreja local. É um conjunto de pessoas que creem em Jesus e que professam a sua doutrina e que se encontram num determinado lugar. A igreja local, ela é parte da igreja universal. E ela é caracterizada por ter pessoas que temem ao Senhor e que são consoladas pelo Espírito Santo. A igreja, ela tem uma estrutura, ela tem um governo, ela é um povo, e todo povo, ela é uma nação, né? Melhor dizendo, a igreja ela é uma nação espiritual, mas é uma nação. Pedro diz isso. Capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o povo de Deus, que é a igreja, ela é um povo, é uma nação, e toda nação tem população, são os fiéis, os primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Todo povo tem uma terra, e a nossa terra não é aqui o nosso descanso, nós estamos indo para o céu, a nossa cidade não é aqui. Paulo diz qual é a cidade da igreja. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O nosso lugar é o céu. Nós estamos por aqui, somos peregrinos. Toda nação tem um governo. Tem um governo. A igreja tem governo, irmãos. É por isso que nós falamos sobre a estrutura da igreja. A igreja tem um governo. Nós já vimos que a cabeça da igreja é Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Ele é a autoridade máxima. Ele é o rei da igreja. Ele é o governante da igreja. Ele é a cabeça da igreja. As ordens vêm dele. O comando vem dele. Mas ele possui um ministério. Assim como o presidente tem um ministério, Jesus também tem um ministério para promover o aperfeiçoamento dos santos, porque a igreja está aqui para pregar o evangelho. Essa é a função da igreja. Ela é o corpo de Cristo. O que Jesus veio? Jesus veio pregar o evangelho. Marcos 1:15, arrependei-vos e crede no evangelho. E ele mandou que nós continuemos o seu trabalho. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. A igreja tem a seguinte missão: pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus mandou que nós pregássemos o evangelho. Esse é o trabalho da igreja. Se nós estamos seguindo a Cristo e adorando a Deus, nós precisamos pregar o evangelho. Mas mais do que isso, além de pregar o evangelho, nós temos de ensinar os crentes. E de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
A igreja tem que ensinar os crentes, ensinar a palavra de Deus, para que o povo seja aperfeiçoado. E este ministério da palavra, este ministério do ensino, Deus deixou, Jesus deixou aos ministros. O aperfeiçoamento dos santos está nos dons ministeriais, que nós encontramos em Efésios 4:11. E ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E lá em Efésios 2:20, a Bíblia diz que nós somos edificados, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A igreja é o templo santo do Senhor, é a habitação de Deus na terra. Por isso que Jesus mandou o Espírito Santo para ficar conosco, para nos consolar. Por isso que as igrejas locais andavam no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo está com a igreja para aperfeiçoar os santos através dos dons ministeriais. Então nós temos governo na igreja. A igreja não é lugar de anarquia, não é lugar de bagunça. Hoje muita gente é insubmissa. Muita gente não reconhece o ministério. Nós não temos um sacerdócio como na antiga aliança. E eis uma das diferenças entre o romanismo e o verdadeiro cristianismo. Nós estamos nos 500 anos da Reforma Protestante e Lutero resgatou o sacerdócio universal. Todos os homens de toda a língua, povo e nossa foram feitos reis e sacerdotes. Nós lemos aqui em Apocalipse 5. Todos nós somos sacerdotes. A igreja é quem faz a mediação entre Deus e os homens, levando a adoração a Deus, oferecendo sacrifício a Deus, porque nós somos tementes a Deus, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, intercedendo pelo povo, pelo mundo. Esse é o papel da igreja. Seu ministério sacerdotal. Todos somos sacerdotes, mas dentro da igreja nós temos um ministério. Aqueles que foram postos por Cristo para trabalhar a edificação da igreja. Porque a igreja ela tem que se edificar. A igreja ela tem que crescer. Ela tem que se edificar. Ela tem que construir. Construir o quê? Um templo santo no Senhor. Não construir megatemplos de alvenaria. Mas nós temos que nos construir, crescer espiritualmente. A igreja existe para pregar o evangelho, a fim de que as pessoas nasçam de novo. E nascidas na igreja, elas cresçam. O papel da igreja é esse. Irmãos, nós estamos cumprindo o papel da igreja. Nós verdadeiramente somos igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é um corpo vivo. Quando Jesus revelou a igreja, ele revelou a igreja porque o Pai havia revelado a Pedro que ele é o Filho do Deus vivo. E ele disse para João, eu fui morto, mas estou vivo e vivo para sempre. O seu corpo é vivo, e o corpo vivo cresce, o corpo se desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus para que as pessoas nasçam de novo. E essas pessoas nascidas de novo estão crescendo pelo exercício dos dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os ministros da igreja. A igreja tem governo. A igreja tem governo. A autoridade máxima é Cristo. Mas Cristo coloca para cuidar da igreja os pastores. Os pastores devem governar a igreja, devem estar à frente do povo, presidir a igreja. Olha o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo
5, versículo 12. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Deus coloca pessoas para estarem à frente, para presidir, para apacentar o rebanho do Senhor. É o que diz Pedro, quando fala dos presbíteros. Capítulo 5, versículo 1 da sua primeira carta. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então nós temos pastores, sim. Algumas denominações aí que não aceitam pastor. Anarquistas, contrários à palavra de Deus. Deus põe pastores para a igreja, para que estejam à frente do povo, para que admoestem o povo, para que apacentem o povo, para que tomem cuidado do povo, para que ensinem a palavra ao povo, para que deem exemplo ao povo. Não são ditadores, porque eles não podem dominar o povo, porque o rebanho é de Deus. Eles cuidam, administram, mas a autoridade máxima é Jesus, que é o sumo pastor. Então nós temos os pastores, nós temos os auxiliares dos pastores, nós temos, são presbíteros, evangelistas, nós temos os diáconos, que devem cuidar da parte de assistência e ajuda aos necessitados, porque é outra função da igreja. Outra função da igreja é cuidar da ajuda aos necessitados. Atos 6, quando foram criados os diáconos. Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então é um importante negócio a ajuda aos necessitados. Tanto a ajuda material, quanto a ajuda espiritual. Em Gálatas, capítulo 6, Paulo fala a esse respeito. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então a igreja também tem a missão social de ajudar os necessitados. E para isso, nós temos os diáconos. Os diáconos devem se preocupar com esta função. Então, nós temos na igreja, né, uma estrutura, um governo, todo um governo. Os pastores que cuidam do ministério da palavra e da oração, da administração. Nós temos ali os auxiliares dos pastores, que ajudam os pastores nesse ministério da palavra e da administração. E aí, nas nossas nomenclaturas, os evangelistas e os presbíteros. E nós temos também os diáconos, que cuidam desta parte da assistência social. Além disso, nós temos os auxiliares, os cooperadores, os trabalhadores, né, dependendo da região, que ajudam aí em todas estas atividades. A igreja, como povo de Deus, ela também tem que fazer 2 coisas que o Senhor mandou. São as chamadas 2 ordenanças da igreja.
E aí nós temos também nesta lição de tratar de 2 itens do nosso cremos, além do item 8. O item 9. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas uma só vez, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira ordenança, que tem um item próprio no nosso cremos. É o batismo nas águas. Jesus disse: ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou que os novos crentes fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi esta fórmula que Jesus mandou batizar. Não se deve batizar em nome de Jesus só. Não. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que Jesus mandou. E é Jesus quem manda. Ele é a autoridade máxima. Ele disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando se fala na Bíblia batizado em nome de Jesus, está falando que é conforme a autoridade que Jesus deu. A ordem de Jesus. E Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, aquelas quase 3.000 almas que receberam a Cristo foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo quer dizer imersão. A palavra baptizen quer dizer imersão. Então a única forma possível de batismo é a imersão, é o mergulho nas águas. E é quem crer e for batizado será salvo. Quando o eunuco pergunta a Filipe se ele podia ser batizado, Filipe disse que era lícito se ele cresce de todo o coração. E ele crê de todo o coração. Então, para ser batizado é preciso crer. Por isso não se pode batizar crianças que não têm ainda noção do que é o certo ou do que é o errado. Não se pode batizar crianças. Não é bíblico. Não há nenhum caso bíblico de batismo de crianças. O batismo infantil foi uma tradição antiga, sim. Nós vemos escritores do século II falando sobre o batismo de crianças. Mas não há na Bíblia o batismo de crianças. Portanto, nós não podemos ir. Só foram batizadas pessoas adultas. Na Bíblia nós só temos notícia de pessoas adultas sendo batizadas. E a Bíblia diz que o batismo é uma confissão pública do arrependimento de pecados. Portanto, o batismo também não salva ninguém. O batismo não salva ninguém. Acho importante dizer isso. O batismo é para o salvo. É a confissão de que eu nasci de novo. Não é salvar. Ninguém é batizado para ser salvo, para tirar pecado. Quem tira o pecado é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Jesus que tira o pecado. Quando nós cremos em Jesus, quando nós nascemos de novo, nós somos salvos. E o batismo é apenas a confissão pública e a assunção do compromisso. Quando eu publicamente declaro que eu já nasci de novo. Eu achei muito interessante a nossa declaração de fé quando fala isso. E o batismo é uma só vez, irmãos. A Bíblia diz que é um só batismo. E por que o batismo é uma vez só? Porque eu digo que nasci de novo. Se eu me batizar novamente, eu estou renegando o que eu disse antes. Isso quer dizer que então eu brinquei da outra vez? Eu estou profanando um ato que tem uma grande importância espiritual. Olha o que diz a nossa declaração de fé. Foi muito feliz essa declaração de fé. Lá no início do capítulo 12, sobre o batismo em águas. Cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenação de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus.
Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Reconhecemos esse ato como testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento, mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2:12. Vejam bem, irmãos, o batismo não é apenas um ritual. O batismo, ele é um ritual porque ele fisicamente revela o que aconteceu espiritualmente com a pessoa. Mas no momento em que a pessoa se batiza, ela participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Assim como Jesus tomou o nosso lugar, no batismo nós tomamos o lugar de Cristo. Isso tem um grande valor. E nós testemunhamos diante de Deus, diante dos homens, que nós não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. É algo muito sério. Se você se batizar de novo, você está dizendo que aquele batismo anterior foi uma farsa, que aquele batismo anterior foi uma mentira. Você está fazendo de Deus mentiroso, você está menosprezando, profanando uma participação espiritual em comunhão com Cristo. Isto é gravíssimo. Isto é renegar o Deus que o salvou. É algo muito grave e que nós jamais podemos aceitar. Mas além do batismo nas águas, Jesus mandou também que a igreja celebrasse a ceia do Senhor. Não há um item no nosso cremos a respeito da ceia, mas há um capítulo da nossa declaração de fé que fala a respeito da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um ato que encerra 3 verdades. A primeira, eu comemoro a morte e ressurreição de Jesus. Eu me relembro que eu só sou salvo porque Jesus morreu por mim. Eu comemoro a morte e a ressurreição do Senhor. Segundo, eu declaro que eu estou em comunhão com Deus e com a igreja e com os irmãos. Ao tomar do pão e do cálice, eu estou dizendo que eu estou em comunhão. Eu declaro que eu estou continuando a minha vida espiritual, prosseguindo a minha jornada para o céu. Então, a declaração de comunhão presente. E eu anuncio a volta do Senhor. Eu estou dizendo que Jesus vai vir buscar a igreja para que nós estejamos com ele para sempre. Que ele vai voltar, porque ele disse, fazei isto até que eu venha. Então eu estou declarando o futuro da volta de Cristo. Então, eu lembro da salvação na cruz do Calvário. Eu declaro que eu estou em comunhão com Deus. E eu afirmo a minha fé na volta de Cristo. O cremos, na nossa declaração de fé, diz o seguinte a respeito da ceia do Senhor. Cremos, professamos e ensinamos que a ceia do Senhor é o rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa na companhia de seus discípulos. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 26 a 28. Desde então, a igreja vem celebrando este memorial e proclamando a nova aliança. Esse novo concerto é o cumprimento das promessas divinas desde o Antigo Testamento, sendo o próprio Jesus o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. João 1:29. E a nossa Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. É o início do capítulo 13 sobre a ceia do Senhor, da nossa declaração de fé. A ceia é um memorial, porque ela lembra a morte e ressurreição de Cristo. O pão e o vinho são pão e vinho, não se transformam no corpo e no sangue de Cristo, como ensina a igreja romana. Não. O pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Mas é um ato muito importante. Dizem alguns que nele há a presença espiritual de Cristo. Nós cercamos a mesa do Senhor. Declaramos a nossa comunhão com Deus. E assim como no batismo, espiritualmente nós nos colocamos no lugar de Cristo, aqui também na ceia espiritualmente nós nos declaramos em comunhão com Ele. Se isto não for verdadeiro, nós estaremos comendo e bebendo para a nossa própria condenação. Porque estaremos profanando algo que é sagrado, que é a ceia do Senhor, a refeição sagrada, a comunhão com Deus. Estaremos profanando a mesa do Senhor. E se estivermos verdadeiramente em comunhão, seremos fortalecidos por esta participação especial de Cristo em nós e de nós em Cristo. Esta é a igreja em quem nós cremos. Como nós sempre dizemos, vamos ler no final aqui o cremos ampliado, o início do capítulo 11 da nossa declaração de fé sobre a igreja. Cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12:23. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Essa pedra é o próprio Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por nós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Atos 4:11. Tendo a doutrina dos apóstolos por fundamento, e Jesus a principal pedra de esquina, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Ela, a igreja, é a coluna e firmeza da verdade. É a comunidade do Senhor. Além de Assembleia Universal dos Crentes em Jesus, o vocábulo igreja refere-se a um grupo de crentes em cada localidade geográfica. Ensinamos que a igreja é una e indivisível. Um só corpo, um só espírito, uma só fé e um só batismo. A igreja envolve um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que foi manifesto aos santos na Nova Aliança. Amém.